Tenho aqui uma pergunta do Mike sobre a diferença entre ser testado e ser tentado. A mensagem do Mike diz o seguinte: Querido pastor John Piper, em um programa anterior você ensinou que na língua grega a palavra peirasmos é a mesma palavra para se referir a teste, como para tentação. Gostaria de entender a diferença do significado dessas palavras nas mensagens de Tiago 1, 3, 4 e também em 1 Pedro 1, 7. Como entender o que diz Tiago 1, 13, que afirma: Deus não tenta ninguém? Essa é uma pergunta muito importante. Precisamos deixar isso bem claro para honrar a Deus e para que possamos ter paz. Vamos esclarecer bem todos os detalhes para que todos que ouvem agora entendam a raiz do problema que o Mike trouxe. A palavra diz em 1 Pedro 1, 6 e 7. Eu vou ler para você. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A palavra aqui usada, peirasmos, em grego, pode ser traduzida como tentações ou testes. E então, como em Tiago 1, 2 a 4, que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tentações, testes ou tentações, a mesma palavra, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E então em Tiago 1,12 ele acrescenta essa promessa maravilhosa sobre o resultado dessa fé. Ele diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora, todos esses testes são, na verdade, provações cheias de misericórdia que vêm das mãos de Deus para que seus filhos sejam disciplinados, purificados, edificados e preservados. Sabemos que Jesus testou seus discípulos, está escrito em João 6,6. Sabemos que Deus testou Abraão. Hebreus 11:17, você lê sobre isso. Mas para entendermos essa questão, precisamos, antes de mais nada, ter clareza que Deus testa as pessoas. Ele faz isso. A palavra grega aqui continua sendo peirasmos, ou peiradizo, que são as palavras para tentar. Aqui está o problema, ele nos coloca em provações. Agora, para entender a questão, ainda precisamos observar que em Tiago 1,13, o autor usa a mesma palavra para testar, peirazomai, e a tradução é tentar. Ele diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. É a mesma palavra para testar. Agora podemos começar a aprofundar a questão. Aqui estão as duas faces do problema. Número 1, quando Tiago diz Deus não tenta ninguém, a palavra tentar é a mesma palavra em grego para testar, e sabemos que Deus testa as pessoas. Ponto número 2, ele diz que Deus não pode ser tentado e sabemos através dos evangelhos que Jesus foi tentado no deserto. É a mesma palavra nesse texto. Em Mateus 4:1, o Espírito Santo o conduziu para ser tentado e Jesus é Deus encarnado. Então, Tiago espera que você consiga distinguir o sentido entre a provação que Deus traz sobre nossas vidas e a tentação, que é o que Deus nunca faz, ainda que em grego ele use a mesma palavra para os dois. Ele espera que você consiga ainda distinguir a mesma diferença para que fique claro que Deus não pode ser tentado e que Jesus, que era Deus, foi tentado de alguma forma. Esse é um ponto desafiador nestes versículos bíblicos e que Mike percebe e consegue ver. Eu passei muitos anos lutando com esse entendimento em como ter clareza nisso. Tiago não está tentando nos derrubar aqui. Ele sabe exatamente onde quer chegar.
Percebo isso quando ele usa as duas palavras juntas de forma repetida em duas frases seguidas. São 4 fases da tentação. Eu penso que a chave para entender o problema está nos 2 versículos seguintes, Tiago 1, 14 e 15, e a forma como Tiago cuidadosamente define tentação. E essa pode ser considerada como a melhor definição de tentação que podemos encontrar em toda a Bíblia. Ele fala sobre a experiência de ser tentado e como Deus não passa por essa experiência e não vivencia isso. Escute o que ele diz em Tiago 1, 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Preste atenção aos 4 passos do processo que Tiago chama de tentação. Passo número 1. Existe um desejo que pode ser inocente. No início, a maioria deles são realmente. Passo número 2. O desejo se torna uma sedução e se torna um engano que leva ao pecado, e há uma atração pelo pecado e um desejo pelo pecado. Como, por exemplo, a fome, que é um desejo inocente, mas se levado ao extremo se torna glutonaria. Ou então o apetite sexual, que é inocente, mas se levado ao extremo se torna sexualidade exagerada. Ou então o desejo por receber o seu pagamento no final do mês, que é uma coisa natural, normal, inocente, mas se levado ao extremo, se torna ganância. 3. Então existe o ato pecaminoso, que acontece quando o desejo de pecar se concretiza e acontece. E por último, o 4º passo é quando o pecado se torna padrão de comportamento e a vida então segue sem arrependimento, e daí o resultado final é a morte. Agora, a razão pela qual Tiago diz que Deus não pode ser tentado, mesmo Jesus tendo sido tentado, é que desejos inocentes como a fome, o sexo ou o desejo de receber o seu salário são o início do que pode vir a ser um desejo pecaminoso, como glutonaria, sexualidade exagerada ou a ganância. E nesse sentido, o nascimento desses desejos já seria um tipo de tentação, mas ainda não explodiram como tentação real. Eu explico. Se Jesus, quando estivesse jejuando, sentisse uma inclinação para procurar pão, mas não se rendesse à atração pelo alimento de uma forma maligna, ao ponto de se rebelar, ou desobedecer, ou desfazer o que Deus disse a ele que não fizesse em relação à comida. Na verdade, durante toda a sua vida, Jesus nunca permitiu uma situação que o levasse a ter um desejo maligno e, por isso, ele nunca pecou. Então, podemos dizer que ele foi testado e tentado no sentido em que a ele foi apresentado ou oferecido atrativos, como o pão quando estava com fome. Então ele vivenciou a fome e o desejo por alimento, e nesse sentido a tentação. Mas nunca foi capturado por esses desejos e atrativos ao ponto de cometer pecado. Nesse sentido, eu posso afirmar que Deus não tenta. Agora escute com atenção, porque quando chega o ponto na vida humana onde cruzamos a linha entre experimentar atração objetiva como comida, quando você sente o cheiro de um churrasco ou de uma sobremesa que você gosta, neste ponto onde um desejo legítimo cruza a linha para se tornar um desejo pecaminoso, como comer o churrasco quando você já está completamente satisfeito, neste ponto que cruzamos a linha. Então a Bíblia descreve a ação de Deus como nos entregando, como está escrito em Romanos 1, 24, 26 ou 28, Deus nos entregando aos desejos pecaminosos do nosso coração. Em outras palavras, Deus não é considerado o agente ativo, positivo, criativo, quando nossos desejos se tornam pecaminosos. Se você quiser envolver Deus em alguma parte ou aspecto desse processo, tem que ser como agente negativo, no sentido de que ele nos entrega, ele permite que sigamos com o nosso plano de pecar. Então, eu não acredito que Tiago está se contradizendo. Eu penso que Tiago espera que cada um de nós consiga fazer a distinção entre tentação, entendendo tentação como uma atração que não necessariamente envolve pecado, e a tentação que deve ser entendida, por outro lado, como um momento em que essa atração cruza o limite e se torna pecaminosa. E entender a linha que divide um desejo, que é algo de nossa natureza,
enquanto criaturas de Deus, e um desejo egoísta, autocentrado, quando a tentação acontece. E esse tipo, Tiago afirma que Deus nunca teve e nunca vai ter. Nossa fé em Deus e nosso amor por Deus estão sendo provados a cada tentação. Se voltarmos e perguntarmos o porquê o Novo Testamento usa a mesma palavra para testar e tentar, podemos concluir que todo teste é, na verdade, uma tentação. E toda tentação é também um teste. Nossa fé em Deus e nosso amor por Deus estão sendo testados a cada tentação. E todo teste, se não agirmos em fé, pode nos levar a cair em tentação. Então, quando a Bíblia diz em Tiago 1,12, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Essa mesma promessa se aplica a resistir a toda tentação.